Olá, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40 e hoje um episódio muito especial, o episódio de número 100 do nosso podcast. Primeiramente, agradecer vocês que nos dão um carinho, que acompanham o nosso trabalho, Pedro Henrique hoje na nossa técnica, valeu Pedrão, estava sumido, agradecer às empresas que apoiam o nosso projeto, que sempre está incentivando aqui os nossos episódios. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Danilo Pereira Lima, para a gente falar um pouquinho, a gente está próximo do segundo turno eleitoral, a galera respirando política, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. Danilo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme receber você aqui no nosso episódio de número 100, um episódio histórico. Obrigado pela tua presença. Olha só que legal, né? O 100º episódio do podcast. Eu agradeço o convite. Quero cumprimentar as pessoas que acompanham o teu programa e é sempre legal poder participar desse diálogo aberto para discutir ideias, posições, porque política é isso, é discussão de ideias, de maneira democrática e plural. Exatamente. Democracia, né? A gente é um povo que lutou demais, que foi para a rua, brigou pela democracia e a gente vive, graças a Deus, num país num país democrático e a gente está vivenciando essa polarização política que não vem de hoje, mas hoje está mais inflada. Danilo, na tua visão, o que se deve essa polarização política? E já engato outra pergunta, usando essa. Quem ganha com isso? Olha, Michel, nós temos na história do Brasil três ondas que eu considero três ondas reacionárias. Então, primeiro, no final do Império, isso já no momento da abolição da escravatura, nós vemos uma reação da elite que produzia café na época, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, reagindo contra o Império, porque durante muito tempo o Império deu sustentação para a escravidão. E aí, quando o Império apoiou a abolição, essa elite se afasta do Império e apoia a proclamação da República. Então, essa foi uma primeira reação que serviu para organizar uma república oligárquica, na chamada República Velha. Depois, a segunda onda reacionária acontece em 64. Então, nós tivemos um regime relativamente democrático de 46 a 64, a Constituição de 46. E no momento que antecede o golpe, nós temos muitas reivindicações populares, as reformas de base, um presidente mais progressista, que no caso era o presidente João Goulart, e também existia a demanda pela ampliação do voto. Por quê? Porque naquela época analfabetos não votavam. Sim. E aí uma parcela significativa da elite era contra essa ampliação porque não aceitava uma maior participação popular no processo político. Então, mais uma vez, nós temos a interrupção do regime democrático e um golpe de Estado, um golpe civil-militar, que derrubou da presidência da República o presidente João Goulart. A terceira onda reacionária, na minha opinião, acontece agora. E por quê? Porque nós tivemos o fim da ditadura militar nos anos 80, a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e essa Constituição ampliou significativamente os nossos direitos. Então, é importante ressaltar que Constituição é um pacto da sociedade que serve para limitar o exercício do poder político e para defender as nossas liberdades fundamentais. E os direitos, né? Os nossos direitos, Exato. Os direitos das minorias. Então, nós avançamos bastante com a promulgação da Constituição de 88 e nos governos democráticos recentes, nós tivemos também uma ampliação em termos de reconhecimento de direitos das minorias. Então, em razão disso, em razão dos direitos sociais que tinham avançado bastante nos anos 2000 e no começo de 2010, nós tivemos uma reação contra essa ampliação de direitos, essa ampliação do nosso regime democrático. A gente teve um retrocesso, a gente pode dizer assim, principalmente de políticas que vinha de encontro às minorias? Eu entendo que sim, pelo seguinte, essa terceira onda reacionária, apesar de representantes do bolsonarismo afirmarem que defendem a Constituição, a democracia, eles dão um outro significado para esses conceitos. Então, o que o Bolsonaro chama de democracia?
Democracia para ele foi a ditadura militar, que torturava e matava opositores do regime. Quando ele fala em liberdade, o que ele chama de liberdade? É um regime baseado na irresponsabilidade. Porque na democracia eu posso falar muitas coisas, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo. Você tem que arcar com todo aquele seu discurso. Exatamente. Se eu extrapolo, se eu não respeito os limites constitucionais, eu vou responder pelos meus excessos, né? Porque eu cometi injúria, difamação, isso não é censura. Né? Então, na democracia, num Estado de Direito, nós temos um regime baseado na responsabilização. Né? E isso é fundamental para a ideia de civilização, porque é necessário uma interdição. Né? Se nós voltamos na história, nós vamos perceber que, em outros momentos, a liberação geral, ela favorecia o quê? A violência, a agressividade. Tá? Então, a interdição, por meio de um regime constitucional, por meio de um Estado de Direito, favorece a convivência entre grupos plurais, diferentes, que é o verdadeiro significado de um regime democrático. Tá? Então, o bolsonarismo ele dá outro significado para conceitos importantes sobre democracia, Constituição, e, a partir dessa ressignificação, ele ataca os direitos das minorias. Então, ele já fez a afirmação no sentido de que as minorias no Brasil precisam se adequar à posição das maiorias. Não é isso que um regime constitucional diz. O que um regime constitucional coloca é que os direitos das minorias serão protegidos e que as maiorias não podem impor um despotismo em relação a elas. Esse pensamento, Danilo, na sua visão político atual, do bolsonarista, do Bolsonaro, enfim, ele não vem agora, né? A gente consegue vislumbrar, em algumas outras eleições passadas, na Dilma com o Aécio, uma discussão já se cota era justa ou não. Algumas discussões que, cara, tá aí, né? Eu participei de vários programas de rádio, de televisão naquela época e você foi falando, veio dessa imagem, a gente perdendo tempo e discutindo se cota era uma coisa justa ou não. Eu acho que já vem, isso daí já era um princípio do que poderia vir, né? Sim, infelizmente nós temos na nossa trajetória histórica e política no Brasil um legado autoritário muito forte. Então, quando nós pegamos ao Império, nós temos a escravidão. Sim. E a escravidão era mantida como? Na base da tortura. Tá? Depois, com a proclamação da República, nós tivemos diversos regimes autoritários, diversas ditaduras, mais recente a ditadura militar, inclusive com muitas pessoas desaparecidas até hoje. Até hoje, né? Então, isso é muito forte na nossa sociedade. Né? A marca da violência é uma marca muito forte na nossa formação. Então, não é fácil superar essa herança, esse legado. E da parte da elite econômica do país, toda vez que nós temos um pequeno avanço em termos de garantias de direitos sociais, a reação é muito forte e muito violenta. Né? Então, foi assim em 64 e está, de certo modo, ocorrendo assim agora. Né? Isso acaba contribuindo para envenenar a discussão política, envenenar a sociedade, e as pessoas começam a reagir a uma discussão política de uma maneira muito agressiva. Exato. Isso é péssimo para o país, isso é péssimo para uma sociedade que pretende avançar, que pretende consolidar, né, a democracia, né, que começou a ser construída recentemente com a promulgação da Constituição de 88. Exato. E você acredita que de fato é isso? A elite brasileira, ela se incomoda demais quando a gente tem uma política voltada para uma minoria, uma política que vai lá e dá oportunidade para aquele filho daquele pobre de ser alguém, de ter um curso, de entrar numa faculdade. Você acha que é isso? Você acha que a elite, quando ela chegava no saguão do aeroporto, ele via o filho da empregada, aquilo lá incomodava? Ou não tem nada a ver? Isso é uma ilusão minha? Ela se incomoda. Né? O Brasil é um dos poucos países que mantém elevador social. E por que isso? É uma forma de separar o negro, o pobre, do rico. O rico não gosta de se misturar com o pobre. E parcela da classe média também tem essa reação. É incrível isso, porque, em muitos aspectos, a classe média sofre, por exemplo, com o nosso sistema tributário. Nós temos um sistema tributário baseado no imposto sobre o consumo,
E o nosso imposto de renda, ele está sem a alíquota, nosso imposto de renda ele não foi atualizado há bastante tempo. Então, quem paga muita tributação? O pobre e a classe média. Só que a classe média, ela se identifica muito mais com a elite, né? Ela deseja fazer parte de um grupo seleto, elitizado, do que demonstrar uma aproximação, um entendimento, né, das mazelas e das dificuldades que o pobre enfrenta no dia a dia. Né? Então, aqui, o racismo, a violência, tudo isso é muito forte. E o ódio é construído de que forma? O ódio é construído na base do ressentimento. Então, o que acontece? Existe situação, no caso das cotas, daquela pessoa que teve oportunidade de estudar num bom colégio e não aproveitou a oportunidade, não se preparou para o vestibular, e aí não passa no vestibular, vai culpar as cotas. Não vai reconhecer que não teve capacidade de passar no vestibular. É uma frustração, né? Da frustração surge o ressentimento, sim. E o ressentimento ele é... Que, de certa forma, ele tenta justificar, né, o seu fracasso. Sim, exatamente. Então, o bolsonarismo, as ideias extremistas, elas se baseiam muito no ressentimento. Então, é a pessoa que fica ressentida quando olha para o lado e vê que outros grupos, outros segmentos da sociedade foram empoderados. Então, por exemplo, é o homem que se sente desconfortável quando vê que a mulher começa a ter as mesmas oportunidades. É a pessoa racista que se sente desconfortável quando o negro começa a ter também mais certas posições de destaque. Exatamente. Então, isso é reconhecimento de direitos. Né? Então, a pessoa que tem ressentimento, quando acontece isso, ela não se conforma de ver que outras pessoas estão ocupando espaço que antes era um espaço dominado só por ela e por um grupo bastante restrito. E a gente sabe que a maioria do voto popular vem do pobre, né? Eu não sei qual que é a visão sua, e essa é a minha pergunta. A política é para a minoria? É para o pobre? Ou a política é para todos? Para quem mais a política serve? Olha, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que acompanhar. Tá? Nós tivemos nos últimos anos, 2013, 2014, um discurso muito marcado pelo ataque à política, né? Uma postura antipolítica, né? De falar, olha, nada presta na política e, portanto, nós precisamos refundar o país. E essa refundação se dava através do lavajatismo. Tá? Vamos prender todo mundo, é todo mundo corrupto, que é essa imagem que se passava. Exatamente, né? Exatamente. Quando, na verdade, contradições, problemas acontecem em todas as instituições. E, digo mais, a corrupção não é o tema mais importante do país. Não que nós não devemos tratar da corrupção. Né? Como que nós enfrentamos o tema da corrupção? Com mais transparência, com fortalecimento das instituições, e não com um super-herói que vai resolver todos os males. Do dia para a noite. Exatamente. Não tem mais corrupção. Exatamente. Então, as pessoas, com base nesse discurso, né, moralista, elas foram se afastando da política tradicional e começaram a dar sustentação para projetos autoritários como o do lavajatismo. Tá? Que era também um projeto de poder. Exato. Então, foi provado. Exatamente. Não é um achismo nosso aqui. Não é um achismo. Nós tivemos a instrumentalização do sistema de justiça para poder prejudicar um candidato e favorecer outro. Isso é um ato de corrupção. Exato. Tá? E gravíssimo, gravíssimo. Então, as pessoas precisam entender que é fundamental participar, que é fundamental acompanhar, entender os interesses que estão em jogo, tá? Porque os grandes grupos econômicos, eles participam o tempo todo, eles financiam candidaturas, eles vão a Brasília, eles têm contatos em todos os ministérios, em todos os poderes. Agora, o pobre também precisa se organizar. Precisa estar nesse esquema. Ele precisa participar. Eu costumo dizer que a festa da democracia para o pobre, ele é convidado a participar como se fosse um aniversário, ele é convidado a essa festa. Só que até o momento que canta o parabéns, na hora de cortar o bolo, ele é convidado a se retirar. Sim. Então, eu acho que é... E você não acha que esse discurso, política, corrupção, está tudo corrompido, não foi também proposital para a população, para a massa se afastar da política e não se importar?
Porque, assim, a minha geração não era uma geração que falava de política. Não era uma geração que discutia, que se engajava. E aí eu vejo, por quê que eu estou fazendo esse raciocínio, até a título de eu entender. Eu vejo essa molecada que está vindo agora, 16 anos para frente, se engajando, falando. Tudo bem, a grande maioria na rede social. A gente não pode pegar a rede social e falar que é uma militância de rua. Mas você vê hoje falando... E até comento isso, às vezes, nas minhas aulas com a juventude, eu falo, hoje vocês estão participando, e eu deslumbro um futuro melhor, porque a massa está participando. Será que lá atrás, esse discurso da corrupção, nenhum político presta, essa mancha, não era para, de fato, tirar o interesse? Eu vou discutir política para quê? Tudo farinha do mesmo saco? Eu entendo que sim, Michel. Inclusive, nós temos exemplos históricos, né? Nós podemos pegar, por exemplo, o udenismo, nos anos 50, nos anos 40, e também nos anos 60. O udenismo se baseava muito numa pregação moralista quando tratava da corrupção. E serviu para sustentar golpes de Estado. Existia uma figura muito articulada na época e foi um dos grandes representantes da UDN, que era o Carlos Lacerda. E ele batia diuturnamente nessa tecla. Um mar de lama, governos corruptos. Foi assim que ele atacou o Getúlio em 54. Foi assim que atacaram o João Goulart em 64. Então, é uma estratégia antiga na nossa história política. E, mais uma vez, ela apareceu. Por isso que tratar do tema corrupção... o tema não pode ser tratado com moralismo, porque o moralista ele utiliza o tema de maneira oportunista. Sim. Corrupto é só o outro. Exato. Não existe corrupção aqui não. No meu campo político. Quando isso é mentira. Desvios podem acontecer em todos os grupos políticos, em todos os setores. Agora, como que nós enfrentamos? Como que nós enfrentamos a corrupção? Vou dar um exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, o Fernando Haddad, quando ele assumiu, ele criou a controladoria. Durante muito tempo no município de São Paulo existiu um grupo, uma organização criminosa que utilizava a prefeitura para cobrar propina em vários setores. Era a máfia dos fiscais. Sim. Essa máfia passou por diferentes administrações, nenhuma conseguiu enfrentar o problema. Como que o Fernando Haddad conseguiu resolver o problema? Com a criação de um mecanismo de controle interno na administração, por meio da controladoria. Então, quando nós temos o amadurecimento e o fortalecimento de instituições que favorecem controle interno, controle externo, e que exigem do agente público uma prestação de contas constante, isso permite que a sociedade tenha mais condição de combater os desvios, em todos os sentidos. Né? Exatamente. É um amadurecimento das instituições que permite o avanço no combate à corrupção. Exato. Agora, em ditadura, por exemplo, a ditadura militar. Na ditadura militar acontecia muita corrupção, mas a sensação de que não existia era porque tudo ia para debaixo do tapete. Exato. A mesma estratégia atual dos 100 anos de sigilo. Ninguém investiga, não existe erro. Exatamente. Se você não tem, a imprensa não tem liberdade ela não tem acesso a esses gastos. E que é um absurdo, né? A gente brigou tanto pela transparência pública e, de repente, vem uma canetada e fala, não, eu não quero que o pessoal saiba onde está sendo colocado o dinheiro público. Exatamente. Na ditadura militar, a ditadura fez o quê? Ela, por exemplo, ela alterou a composição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tinha 11 ministros, foi para 16. Depois aposentou compulsoriamente 3, 2 também se afastaram nesse processo. E aí, com a ampliação, a ditadura tinha nomeado 5 ministros que eram vinculados ao DN, que tinham dado sustentação para o golpe. Então, silenciou o Supremo. Tá? No Congresso Nacional, o que a ditadura fez? Cassou mandatos. Afastou os opositores, os adversários políticos, prendeu e matou também muitos adversários. Ministério Público era um braço do Poder Executivo, não tinha a autonomia funcional que tem hoje. Judiciário também não tinha a autonomia funcional que tem hoje. Então, tudo isso favorece desvio. Exato. Agora, na democracia, é diferente. Né? Na democracia, nós temos a tripartição dos poderes, nós temos a autonomia institucional de cada que é o mais poder. Importante, ou seja, o presidente ou o prefeito ele não pode chegar no Ministério Público e falar, não, aqui você não vai investigar. Exatamente. Nós só conseguimos avançar nesse tema
fortalecendo os mecanismos de controle. Tá? Tem um autor conservador, liberal conservador, o James Madison, que foi presidente dos Estados Unidos, e escreveu o Federalismo, né? Junto com o John Jay e com o Alexander Hamilton. E o Madison dizia que, primeiro, nós precisamos de um governo, tá? De um Estado, porque nós não somos anjos. Então, imagina, nós não seria possível uma convivência, tá? Sem Estado, sem organização política. Tá? A violência seria generalizada. Exato. Mas, por outro lado, nós precisamos de constituições rígidas, fortes, que limitam a atuação dos governantes e dos agentes públicos em geral, porque eles também não são anjos. Tá? Então, nós não precisamos de heróis, não precisamos de pessoas que se dizem virtuosas. Nós precisamos de instituições maduras, fortes, que aí, sem dúvida, o bom funcionamento dessas instituições vão impedir o abuso do exercício do poder. Né? E é exatamente, né, essa inversão de valores. A gente pega muitas histórias, e não estou aqui dando indireta para nenhuma não, mas fazer um comparativo. A gente vê que a função do vereador seria investigar o prefeito. E aí, em muitos casos, não, eles são aliados ao prefeito, e aí tudo é bonito, tudo é aplauso. E aí a gente tem, né, não só social, mas também nas esferas políticas, essa inversão de papel, né? Porque, pelo que eu entendo, os poderes são harmônicos, porém independentes. Ou seja, cada qual investiga o outro, que é isso que você falou, né? Que eles também não são anjos. Sim. E aí a gente vai tendo essa inversão de valores, e que fica aqui o exemplo de câmaras municipais. Você é aliado do prefeito, então tudo que vem do prefeito é aplaudido e muitas vezes fazem vista grossa. Quando a pessoa critica que tem cargo eletivo, esse daí é da oposição. É mais ou menos isso, né, Danilo? É muito importante cada poder preservar a sua autonomia institucional. Né? É claro. E realizar o seu papel, né? Sim, é claro que dentro do legislativo pode ter lá o aliado do prefeito, a base governista, mas a Câmara, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional precisam ter a autonomia para poder fiscalizar o bom andamento da administração pública, do Poder Executivo. Tá? Então, é fundamental a preservação da autonomia. O vereador, o deputado estadual, o senador e o deputado federal não podem abrir mão dessa prerrogativa, que garante o trabalho deles no acompanhamento e na fiscalização de como a administração pública vem atuando em cada esfera, município, Estado e União. Até porque são os nossos representantes, né? Estão lá porque nós acreditamos e colocamos lá para nos representar. Rapidamente, professor Danilo, a tua visão dessa juventude? Você aí milita na política, você estuda política, você vivencia política há anos. Como é que você vê isso? Essa geração, essa molecadinha se engajando em assuntos. Obviamente que a sua grande maioria às vezes nem sabe, está indo pela modinha. Sim. Mas só dessa galera começar a sair da toca e falar da política, como é que você vê? Olha, eu sempre acho positivo, né, que todas as pessoas em geral, né, se interessem, né, pelo que está acontecendo no município, no Estado e no país. Né? Porque nós não podemos transferir toda a responsabilidade para os nossos representantes. E de 4 em 4 anos, nós vamos eleger os nossos governantes, os nossos vereadores, deputados. Então, nós precisamos acompanhar o que cada um vem fazendo, como cada um se posiciona nos diferentes temas que são discutidos nas esferas de poder. Se nós não fazemos isso, nós estamos abrindo mão de um mecanismo fundamental, de tomar as decisões dos temas fundamentais do país. Então, eu vejo com bons olhos quando os adolescentes, os jovens se interessam, vão atrás, começam a se aprofundar, a estudar. E assim, Michel, a juventude precisa entender que ser de direita ou ser de esquerda não quer dizer que, por exemplo, para ser de direita eu tenho que apoiar a ditadura militar, ser contra a vacina, atacar a ciência. Não é assim. Tá? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Batatais, nós temos uma grande referência em termos de produção científica, tá? Que é o professor Dimas Covas. Ele tem um papel importante na direção do Instituto Butantan. Então, a equipe de pesquisadores do Instituto teve um papel fundamental
para a vacinação da população brasileira, né, com a Coronavac. Só que um determinado setor passou a atacar o Dimas e o Instituto Butantan porque entendia que isso era interessante para a defesa do atual presidente. Isso é absurdo. Né? O Dimas pode ter posição política completamente diferente da minha, mas eu não vou me posicionar contra a vacina, né, que é ciência, que salva vidas, né, porque nós somos divergentes. Então, nós precisamos recuperar uma agenda de discussão civilizada e de discussão dos principais temas que interessam para a população, na saúde, na educação, na economia, na política internacional. Então, o jovem tem que estar atento a isso. Tá? Ele pode ser de direita, ele pode ser de esquerda, mas o extremismo significa o ataque à democracia, o ataque a tudo que nós conquistamos em termos de direitos através da Constituição Federal, e isso pode levar o país a um retrocesso enorme, né? E nós já tivemos experiências autoritárias no passado, e eu acredito que a sociedade brasileira não quer retornar a uma época que criticar o presidente era um risco de acabar preso, torturado e assassinado. A gente está a 3 dias do segundo turno, que vai definir o nosso próximo governador em relação a São Paulo e também o nosso próximo presidente da República. Você acredita que a democracia está em xeque nesse momento? Que ela sofre algum tipo de ameaça? Quem defende a democracia deve se preocupar ou não? A gente está vivendo um pleito eleitoral diferente, polarizado, acirrado, mas a democracia não corre risco. Olha, eu entendo que corremos risco. E por quê? Eu vou pegar como exemplo o que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra e durante a ascensão do nazismo. Depois que acabou a Primeira Guerra, nós temos na Alemanha a promulgação da Constituição de Weimar. Era uma Constituição que foi referência em termos de direitos sociais, avançou bastante. O que aconteceu com essa Constituição? A Constituição era boa, mas os tempos eram péssimos. E por quê? Porque começou lá uma luta política, né, daqueles que achavam que tinham o direito de ser racista, antissemita. Né? E essas pessoas cresceram, ocuparam os espaços de poder. O Hitler acumulou a presidência do Reich e o cargo de chanceler. E através dessa acumulação de cargos, eles foram destruindo por dentro a democracia alemã, ao ponto que a Constituição ela continuou vigorando, mas ela já não tinha importância nenhuma. Não era eficaz. Sim. Por quê? Porque eles davam um novo significado para conceitos importantes que sustentavam a democracia alemã. Então, liberdade era o quê? Era o direito de ser racista e antissemita. Democracia era o quê? Era construir campo de concentração e matar pessoas em câmaras de gás. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E o que acontece hoje no Brasil? Eu entendo que nós precisamos dizer de maneira clara, né, que o que está aí, né, o governo atual, é um governo de extrema-direita. Tá? Nos anos 90, nos anos 2000, disputa PT e PSDB era uma disputa normal. Tá? Existia uma centro-direita e uma centro-esquerda. E quais eram os temas de discussão? Economia, política externa, agricultura, ciência, educação, o tamanho do Estado, se uma estatal devia ser privatizada ou não. E aí nós estamos num debate normal. Sim, de propostas, de ideias. Debate civilizado. Sendo expostas ali. Nós não temos, nessa época, situações como o Fernando Henrique defendendo tortura ou Lula defendendo algo parecido. Nós não temos. Não era a pauta do Não debate. era a pauta. Agora, qual é a pauta de discussão estabelecida pelo bolsonarismo? Em 2018, kit gay e mamadeira de piroca. Um absurdo, né? Agora, em 2022, satanismo, fechamento de igreja, banheiro unissex. Isso não é pauta, não é uma pauta verdadeira. São monstros artificiais criados pelo bolsonarismo para afastar os temas importantes que precisam ser discutidos e para gerar medo e ódio na população. E que não tem possibilidade alguma de existir, né? De ser colocado isso em prática. Não tem. Então, quando um candidato pauta o debate, né, através dessa discussão que promove o ódio, o ressentimento,
nós estamos diante de algo que, na ciência política, na história, nós chamamos o quê? Nós chamamos de fascismo. Tá? O que o nazismo fez na Alemanha? O nazismo dizia que os judeus ameaçavam o povo alemão. Tá? E, com isso, eles desencadearam uma perseguição que gerou os campos de concentração. O que o Mussolini promoveu na Itália? O ressentimento após o final da guerra, que gerou o ódio, a violência, a formação de grupos paramilitares, perseguindo e assassinando opositores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a situação atual do país, porque o que está colocado hoje no governo federal, através do governo do presidente Bolsonaro e do movimento bolsonarista, é um movimento que nega o Estado de Direito, que nega a democracia e que nega a Constituição de 88. E o que eles podem fazer, caso o Bolsonaro seja eleito, não é um golpe como aconteceu em 64. O que eles vão fazer é a destruição da nova república por dentro. Corrompendo as instituições. Para poder manter os pilares de sustentação, mas ir destruindo tudo ali no miolo. Exatamente. Destrói o Supremo, ataca o Tribunal Superior Eleitoral, ataca a urna eletrônica. E aí nós chegamos numa situação em que a oposição já não tem sequer condição de disputar a eleição. Outro exemplo, né, interessante. Forças Armadas. Numa democracia, militar não participa do processo político, militar da ativa. Tá? E Forças Armadas são instituição de Estado, não são instrumento de um governo. Exato. Na Venezuela, o Chávez começou a utilizar as Forças Armadas como instrumento de governo e criou milícias. O resultado foi péssimo. Aqui no Brasil, nós estamos tendo algo parecido. Tá? As Forças Armadas não são do Bolsonaro, são uma instituição de Estado para proteger a soberania nacional. Exato. Então, quando essas coisas começam a acontecer e começam a ser naturalizadas por uma parcela significativa da população, nós temos aí um processo bastante complicado de ascensão de ideias autoritárias, totalitárias na sociedade. Acende o alerta, né? Acende o alerta. Nós precisamos, Michel, e eu torço, né, porque eu tenho uma posição política mais de centro-esquerda, mas eu torço para que a centro-direita, através de nomes como a Simone Tebet, consigam se reorganizar, porque é importante para isolar o extremismo. Tá? E nós temos o fenômeno extremista acontecendo no mundo todo. Trump nos Estados Unidos, Le Pen na França, Bolsonaro no Brasil, a atual primeira-ministra na Itália, que acabou de assumir. Então, isso é preocupante. Acende o alerta, né, Danilo? A gente fica... Porque a gente sabe o quão é importante essa democracia, né? Porque governos autoritários, para quem nos acompanha ou para quem não acompanha a política, ele só serviu para escravizar cada vez mais as minorias, os necessitados e quem de fato a política tem que olhar, a política tem que agir, porque ali não é no centro da cidade que o prefeito tem que atuar, ele tem que atuar na periferia, que é ali que falta água. Eu tô citando prefeito para as pessoas poderem se situar melhor. E a mesma coisa do presidente da República, né? Ele tem que atuar nas áreas que mais necessitam. Ele é um presidente de todos, porém existem alguns lugares que precisam de mais atenção. Sim, sem dúvida. Na periferia, nos lugares que as pessoas mais precisam de apoio do poder público, é nesses lugares que a administração tem que dar uma maior atenção. E tem que agir, dialogar, conversar, levar saneamento básico, escola, moradia. É assim que um país se fortalece, que uma sociedade cresce. Um país onde todos têm oportunidade, onde todos podem estudar, podem se formar, podem trabalhar, podem produzir, é uma sociedade verdadeiramente democrática. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Para mim, a conta não fecha quando alguém me fala assim, não, mas a elite brasileira não gosta do pobre, mas o pobre quer engrenagem. E aí, se o pobre estiver faturando, a classe média vai faturar, a elite vai faturar, e a sociedade só ganha. O Lula sempre coloca isso. Né? O pobre não é um problema, é a solução. E ele tem que estar incluído no orçamento. Sim. Se o pobre é colocado no orçamento, as coisas melhoram. Né? Então, nós tivemos a experiência recente nos governos Lula, né? Que o pobre foi colocado no orçamento e o pobre começou a viajar, começou a comprar, né? Começou a consumir, começou a estudar, começou a ocupar um espaço importante. Né? Então, quando nós levamos oportunidade para essas pessoas, muitas, a grande maioria, vão aproveitar e vão aproveitar bem. Sim. Então, gerar oportunidades
é uma tarefa, é uma obrigação de qualquer governo, da administração pública. Agora, aquele governo que vira as costas para o pobre, estimula o ódio, estimula a violência, isso é um risco, tá? De desintegração da nossa sociedade. E descredibiliza todo mundo que vai contra o que ele acredita, né? Sim. Eu vejo um fenômeno acontecer e é óbvio que é embasado e dá mais autonomia quando o presidente da República faz a mesma coisa, da descredibilidade da imprensa. Isso em todo o Brasil. Qualquer imprensa que se posicione contra qualquer assunto, e não estou falando agora direto de Bolsonaro, estou falando de Batatais. Qualquer imprensa que critica uma prefeitura passa a ser inimigo, e aí o primeiro ato desse político de cargo fazer é falar assim, ó, essa imprensa não presta, ela é contra. Sim. Se você critica um vereador, não, aquela imprensa não presta. E aí a gente vê um presidente da República endossando isso publicamente, porque para o Bolsonaro a imprensa toda é uma merda. É só a informação dele que presta. E é um perigo, né? Nós acompanhamos recentemente o que aconteceu no Rio de Janeiro, o ex-deputado Roberto Jefferson, Sim. aliado do Bolsonaro, ele reagiu à polícia com granada e fuzil. Depois, as pessoas, apoiadores do Bolsonaro, que cercaram a casa em defesa do ex-deputado, reagiram com violência contra a imprensa. Inclusive, um cinegrafista foi agredido, tá? Bateu com a cabeça no chão e foi levado para o hospital. Então, isso tudo acontece porque é estimulado pelo governante. Reflexo, né? O governante, né, o presidente da República, ele precisa dar exemplo. Se ele tem um linguajar violento, se ele estimula o ódio, se ele defende que as pessoas devem se armar, né, que as pessoas devem olhar para o outro lado e ver do outro lado inimigos... Metralhar ou petralhada... Exatamente, as pessoas vão começar a reagir normalizar, dessa forma. Né? Normalizar. Então, o que aconteceu, né, o assassinato lá no Paraná, né, num aniversário, isso não foi um fato isolado, Sim. um ponto fora da curva. Isso aconteceu porque nós temos um discurso que normaliza, naturaliza a violência, né, que prega o ódio contra aqueles que são considerados inimigos. E esse discurso também ele tá tão forte socialmente. Essa semana aqui em Batatais, a gente teve algumas comunidades, alguns bairros da periferia, colocaram fotos contra Bolsonaro e a favor de Lula. E aí eu estava acompanhando na rede social manifestações de pessoas falando que aqueles lugares só tem bandido, que ali só tem gente que não presta. E aí eu fiz até um comparativo que recentemente também os bolsonaristas batataenses encheram a rodovia de Outdoor, né? E a gente sabe que as faixinhas que estão lá nas comunidades, nos bairros da periferia, são produtos mais baratos, né? Sim. E o outdoor é um pouco mais caro. E eu não vi ninguém protestando, alguém falando. E de fato é isso, né? O presidente ele passa ele falou no debate, né? Comunidade só tem bandido. E não, né, Danilo? Eu venho da periferia, eu sei o quanto de gente. São essas pessoas que lotam ônibus, que vão trabalhar, que saem cedo e voltam de tarde. São essas pessoas que carregam o país nas costas. Exato. Eu não posso nivelar na régua, porque se ali sai um bandido, ali tem tudo bandido. Porque tem bandido no centro. Porque o bandido verdadeiro, ele está em mansão. Sim. Ele tá envolvido, ele está entranhado em vários setores da sociedade. É tão pequenez essa discussão de você olhar para um bairro e falar, não, mas ali é tudo bandido. Que absurdo, que tempos, né? É a criminalização da pobreza. Sim. Tá? Então, para algumas pessoas, tem que existir a segregação. Tá? Então, essas pessoas, os pobres precisam ser isolados, e entre os pobres só tem criminoso. É uma visão preconceituosa, racista, tá? De quem não conhece o povo brasileiro, de quem não conhece a periferia e não leva em consideração as demandas da periferia. Tá? Então, a periferia, para essas pessoas, é sempre um caso de polícia. Tá? Então, na periferia, nós não temos, na visão dessas pessoas, um problema social, tá? E que essas pessoas precisam de inclusão. Não tem ausência de governo. Não, exatamente. Então, a periferia é tratada como? Na base da repressão. Nós precisamos mudar isso.
Nós precisamos alcançar a periferia com inclusão. E nós, como sociedade, acho que pode começar por nós, né? Sim. Aliás, acho que deve, né? Porque, assim, se começar por nós, a gente não vai aceitar mais políticos usando esse termo e tratando essas regiões periféricas como lugar de bandido. A gente não pode aceitar isso. Você citou Roberto Jefferson. Vamos fazer uma reflexão. E se fosse um negro que pegasse e jogasse granada na polícia? Eu garanto que se fosse uma pessoa da periferia que tivesse agido da maneira como Roberto Jefferson agiu, teria caveirão e várias pessoas teriam sido assassinadas. Por muito menos, a gente já acompanhou o negro indo para o ponto, pegar o seu ônibus, sua lotação para ir trabalhar com guarda-chuva, foi confundido com fuzil e ele foi metralhado, literalmente. Sim. Morto com 12, 15 tiros. Mas, enfim, eu acho que nós como sociedade, né, Danilo, a gente precisa reagir. A gente precisa falar, não, aqui não tem só bandido. E eu falo de cátedra porque eu venho da periferia. Eu a vida toda morei na periferia. Eu morei no Altino Arantes, eu morei no Francisco Pupim, eu morei em vários lugares periféricos e eu sei o que eu estou falando. Tem muita gente boa. Mas tem bandido. Como tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Nenhum segmento social, nenhum grupo político carrega todas as virtudes. Vamos ser realistas, né? E agora, essa visão sobre a visão que predomina em certos setores sobre a periferia é uma visão preconceituosa. Totalmente. É uma visão de quem pretende isolar a periferia. Por exemplo, numa cidade, né? Existe uma tentativa nas grandes cidades de impedir que o pobre se aproxime do centro, participe das atividades que ocorrem nos principais pontos da cidade, nos pontos mais frequentados. Tá? Existe essa postura, né, de muitos governos, de muitos empresários, de muitos setores da sociedade, de isolar a periferia. Tem medo do povo, tem medo do pobre. Tá? Não quer o pobre participando, ativo, com oportunidade, presente na universidade, fazendo medicina, fazendo direito, consumindo, viajando, frequentando o aeroporto. Não quer a aceição do pobre, né? Não quer. Não quer por medo ou não quer porque ele não aceita? Fala, não está certo, isso é meu. Não aceita. Se nós voltamos na história do Brasil, fim da escravidão, em vez do Estado, naquele momento, discutir uma política de reparação e de inclusão das pessoas que tinham acabado de conquistar a liberdade, o que foi pautado na época? A possibilidade de indenizar os antigos proprietários de escravos. Nós não tivemos nenhuma política de reparação, essas pessoas foram abandonadas. É o poste mijando no cachorro, literalmente. Né? Elas foram para o morro, elas não tinham... Depois, até para quem não conhece, né, a origem do termo favela, né, faz referência a uma vegetação que existe no sertão. Então, na época da Guerra de Canudos, pobres se organizaram lá e foram massacrados pela República. E muitos pobres foram enviados a Canudos para combater em nome do Exército Brasileiro. Quando essas pessoas retornaram para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, elas levaram um calote. Tá? A República não pagou pelo período que elas lutaram no Exército. Essas pessoas foram para o morro. E aí elas começaram a dar o nome de favela, que era uma planta que existia no sertão da Bahia. Então, a nossa história, a nossa construção social, ela está baseada na exclusão, na violência, na tortura. E na exploração do pobre. Mas isso não quer dizer que sempre tem que ser assim. Nós temos que mudar, nós temos que avançar. E a gente pode, né, Danilo? Nós podemos avançar. O poder emana do povo e a gente esquece disso a toda hora. Sem dúvida. É possível avançar, é necessário e é urgente. Né? Porque para quem está passando fome, para quem não tem oportunidade, para quem está excluído, essa pessoa ela está numa situação extremamente precária, principalmente depois da pandemia. Exato. Muitos perderam o emprego. Nós temos um governo que não valoriza o salário mínimo, e inclusive tem um projeto de não acompanhar a inflação. Já faz tempo que não tem um aumento real. Nós temos uma situação em que a população de rua aumentou bastante. As pessoas estão passando fome. A miséria aumentou, né? E ao contrário do que o presidente
falou, né, que ninguém passa fome, que não é tão grave assim, as pessoas estão morrendo de fome. Quem está nos acompanhando deve, se não é você deve conhecer alguém que está passando por dificuldade. E de não ter o que comer, não é? Quando a gente fala passa fome, Danilo, só te cortando rapidinho, o pessoal precisa entender, a gente não está dramatizando, falando, só tem arroz e feijão. Não, é gente que não tem nada. Às vezes tem um almoço, mas não tem a janta. Exatamente. Que não tem nada realmente. Exatamente. Para a classe média baixa, para o trabalhador, ele entra no mercado, está tudo mais caro. Se ele ainda consegue comprar o básico, né? Classe média. Agora, o pobre está passando fome. Sim. O pobre está desempregado, está na informalidade, está vendendo doce de porta em porta. Está com a energia cortada, não tem gás, está fazendo comida na lenha. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Então, nós precisamos discutir essas questões. Sim. Não dá para travar o debate político. É problema do Estado, isso. Não dá para travar o debate político falando em satanismo e banheiro unissex. E não falar Esqueçam. E não falar do que de fato precisa, do que pode ser feito, ou do que pretende ser feito para pelo menos minimizar essa situação. E Michel, é muito simples. Ventilaram muito a ameaça de que, caso Lula seja eleito, as igrejas serão fechadas. Isso é uma grande mentira. Nunca teve perseguição contra as igrejas, a Constituição garante a liberdade religiosa. Tá? Então, a pessoa que segue a igreja A, B ou C, ela pode ficar tranquila. No Brasil, durante os governos Lula, nenhum pastor, nenhum padre foi encarcerado, ninguém foi perseguido em razão da sua fé. Não teve briga pública com ninguém. Exatamente. Essas pessoas vão continuar professando a sua fé, e é bom destacar que a religião ela precisa ser respeitada. Então, igreja não é lugar para pedir voto, para ficar fazendo campanha política, não é local para virar palanque. E a gente não está falando que a igreja não deva participar do processo democrático, não é isso. Mas o local do culto é local do culto. A gente não pode... E as pessoas que seguem outra religião, elas podem participar, elas devem participar do processo político. Mas a igreja é um local de espiritualidade. Sim. É um lugar que a pessoa vai professar a sua fé. Exato. Então, ela não vai lá para conversar com o candidato, ela não vai lá para pedir voto. Não pode ser assim. Tá? Nós tivemos recentemente, em Aparecida, durante uma celebração religiosa, pessoas alcoolizadas querendo fazer comício e querendo utilizar o espaço para ganhar voto. Não ofendendo o sacerdote, ofendendo os fiéis. Exatamente. Ofendendo a santa. Bom, Danilo, acho que é isso, né? Acho que nós devemos, de fato, defender a democracia e eu acho que torcer por um país melhor. Acho que todo mundo quer, independente de direita, esquerda, lulista, bolsonarista, PT, essa parada toda, a gente quer um Brasil mais justo. A gente quer um Brasil mais igualitário, um Brasil da oportunidade. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer isso, né? Ou a maioria quer isso. Olha, eu acredito, né, que muitas pessoas desejam hoje a paz, sabe? A pacificação. Voltar a normalizar a discussão política. A discussão política, ao contrário do que muitas pessoas falam, não se discute religião, política e futebol, eu penso diferente. Eu entendo que nós podemos conversar sobre isso o tempo todo, sim, sem briga, sem violência. Né? E para retornar à boa e velha discussão política, nós precisamos afastar o ódio, a violência, o ressentimento, o extremismo, o discurso belicista de guerra, né, que o presidente da República atual vem patrocinando. Tá? E eu quero destacar que assim, eu voto no Lula, voto no Haddad, e eu não entendo que todos os eleitores do Bolsonaro e todos os eleitores do Tarcísio são violentos, agressivos. Né? Eu entendo que muitos aí também querem paz, querem normalizar a discussão política. Né? Acredito que eles não entenderam qual é o real motivo da violência que existe no país hoje, mas é possível que essas pessoas se reorganizem, isolem o bolsonarismo e voltem para uma discussão normal dentro de uma posição de direita. Tá? O
É possível. Uma direita democrática é possível. É possível. Como eu falei antes, ser de direita, para ser de direita não precisa defender tortura, ditadura militar, ser contra a vacina, tá? Ser agressivo com grupos minoritários. Não. Você pode ser de direita e defender a Constituição, defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender direitos humanos. Sim. Eu vou dar 2 exemplos na política brasileira. Tá? Tancredo Neves. Tancredo Neves era um político tradicional, de centro-direita, tá? Um conservador liberal. Ele nunca apoiou um golpe de Estado no Brasil. Exato. Em 54, ele denunciou a atuação dos militares e da UDN na tentativa de derrubar o Getúlio Vargas. O Getúlio acabou cometendo suicídio. Depois, em 64, ele se pronunciou na Câmara dos Deputados contra o golpe que derrubou o presidente João Goulart. Sim. Era um democrata. Depois nós temos a figura do Ulisses Guimarães. O Ulisses presidiu a Constituinte. E, no final, no momento da promulgação da Constituição, ele fez o seguinte discurso: tenho ódio e nojo à ditadura, que matou e assassinou e prendeu muitos patriotas. Tá? O Ulisses era um conservador liberal, era um democrata. Então, é possível ser de direita e ser um democrata. Tá? O bolsonarismo é o extremismo, é a violência, é o ódio. Ele sai de tudo isso. Vamos voltar para a discussão política normal, Exato. Como era antigamente na disputa entre PT e PSDB. Exato, que é saudável. Que é saudável. E que agrega na comunidade. Sabe, eu torço, Michel, para que figuras como a Simone Tebet passem a ser a referência para quem se considera de direita. Seria ótimo. Sim. É uma pessoa civilizada, que sabe conversar, que discute a política com argumentos racionais, que não é contra a vacina, que não estimula a violência, o ódio. Então, eu torço para que figuras... Que tem bom senso. Exatamente, eu torço para que figuras como ela se transformem na referência de quem não quer votar no PT, mas tem como opção uma democrata. Dias melhores virão, Danilo. Quero te agradecer pela tua presença. Que bate-papo gostoso, deixar você à vontade aí e já te convidar pós-eleição para a gente bater um papo de novo e falar o que a gente pode esperar com um novo cenário, o que possa acontecer, ou com um velho cenário, enfim, para a gente comentar. Mas obrigado pela tua presença, eu tenho certeza que foi de muita clareza e de forma democrática a gente vem usando esse espaço para tentar alertar você, para tentar esclarecer você ou tirar sua dúvida. Não é tentar convencê-lo, não. É mostrar ideias e de certa forma, participar e ajudar a festa da democracia. Obrigado, Danilo. Michel, eu que agradeço pelo espaço. Nós tivemos aqui uma conversa, é o tipo de conversa que eu gosto, né? O tipo de diálogo que eu gosto. E que passa, a gente nem vê a hora, né? A gente nem vê a hora. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança, paz, otimismo. O Brasil vai superar essa crise, o Brasil não vai perder a sua democracia, nós vamos vencer, o Estado de Direito vai vencer. Então, quando eu me posiciono politicamente e faço a discussão política, eu sempre levo para as pessoas, inclusive para as pessoas que pensam diferente de mim, o diálogo, a esperança, a paz, a possibilidade de conversar entre divergentes, de dialogar entre divergentes. Então, é isso que eu quero e outras pessoas querem também recuperar. E nós vamos recuperar. Se Deus quiser, nós vamos derrotar o bolsonarismo, o extremismo, e o país vai avançar dentro da democracia e com patriotismo constitucional, defendendo a Constituição de 88, a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães. Falamos com o professor Danilo Pereira Lima, finalizando aqui sim o nosso episódio número 100. A gente fica muito feliz. A partir da semana que vem a gente passa a ter uma nova fase do nosso podcast. A gente começa com o podcast itinerante. Vamos manter às quintas-feiras o podcast aqui no estúdio. Quero agradecer você e falar para você fazer uma reflexão, tá? Principalmente pobre. O poder emana do povo. Domingo, a gente tem a possibilidade de mostrar para essa galera o que de fato a gente quer.
que eu acho que você também que está em casa, você deve estar querendo também um pouquinho mais de respeito e um pouquinho mais de dignidade. Agradecer, Pedro Henrique, pela presença. Vocês tenham ouvido o Telzinho também, hoje está fazendo bagunça aqui no estúdio. O pessoal que apoia os nossos projetos e desejar para você um bom pleito, boa votação. A gente se fala semana que vem, ou com o novo presidente ou com o mesmo, né? E a gente continua aqui com os nossos trabalhos. Um abraço a todos.